Pronto. Então, gente, uma alegria estar aqui, uma honra, né? E vocês imaginam a responsabilidade de trabalhar com a Lisa. Vocês viram a apresentação, me dá até tremedeira a hora que eu vejo a apresentação. Você imagina? Mas é, é divertido. Então, tinha sido pedido para eu falar sobre... Como é que passa aqui? Não está vindo? Aqui. Não tá indo, não. E aí, feijãozinho, vem cá. Gravou? Tá gravando? Então, a Lisa pós-graduação, mas aí eu falei, olha, é muita brincadeira, deixa eu falar uns 10, 15 minutos de um assunto, e aí já entra na questão aí das armadilhas da pós-graduação. Então, planejamento territorial no Brasil é uma preocupação muito grande que a gente tem, eu quero compartilhar com vocês. Bom, vale lembrar, gente, essa questão estrutural do planejamento, que nós somos um país federalista, né? E federalista porque tem mais de uma instância que tem autonomia na tomada. É um quadro, são cerca de 20 países só no mundo que tem essa estrutura considerada federalista, né? São unidades, estados autônomos, com uma administração federal única, né? Aí tem alguns exemplos. O Brasil é o único país, é um país jabuticaba nesse aspecto, né? Que tem esferas autônomas. Município com autonomia, com lei orgânica, com liberdade orçamentária, o Estado e o governo federal. E isso tem um significado muito especial, e eu confesso para vocês que, apesar de ter trabalhado nisso há muitos anos, eu fui me dar conta do impacto desse fato há relativamente pouco tempo, né? Eu tive a oportunidade de assistir um curso sobre federalismo e confesso que eu fiquei muito impressionado, né? E tem um aspecto que para a gente é o fato do ordenamento territorial, ele é uma competência da esfera municipal, né? Porque nós temos competência exclusivas de algumas competências compartilhadas, especificamente o ordenamento territorial é uma competência exclusiva do município, né? Quem faz o controle do uso do solo, parcelamento, uso e ocupação do solo, por exemplo, fazer uma legislação federal que trate, por exemplo, de recuo das edificações ou coisas desse tipo, porque isso é competência exclusiva do município, tá? Isso muda muito. Outra coisa que eu acho importante compartilhar a publicação de 2023, né, a Multicidade, Finança dos Municípios, mas essa publicação de 2023 pega dados de... aí só 22% estão nos municípios, nos 5.570 municípios. Então, tem uma situação dramática que, quando vocês pensam em cobrar alguém, quem que vocês pensam cobrar? Qual que é a tendência? A gente procura de cara o município, certo? O município é o anteparo direto. E nessa estrutura de distribuição do dinheiro, o município é muito pobre no Brasil. Ele tem muita responsabilidade. Quero mesmo falar para vocês que nós estamos com uma estrutura de planejamento. Quando você considera a forma como se organizam os municípios,
nós vamos ver que os instrumentos que nós temos, estamos usando, não servem para a absoluta maioria dos municípios. Eu arranjo feita pelo IBGE, eu agrupei os municípios em 4 grupos. Um que são as grandes metrópoles, são 9 grandes metrópoles que pegam basicamente 1/3 da população brasileira. Esses são dados de 2010. Ainda não estão os dados do consenso novo, né? Aí você tem os outros arranjos. O que eles chamam o IBGE de outros arranjos? É quando o município está grudadinho no outro. Ou por contiguidade, que trabalha no município e trabalha no município trabalha no outro, ou para estudo ou para trabalho, certo? Depois, nós temos só 8,5% de municípios isolados, grandes, de médio e grande porte. E temos 35,5% de municípios de pequeno porte. Por que eu estou apresentando esses dados para vocês e acho esses dados muito importantes? Porque, em suma, a gente tem estruturas de governança, efetivamente uma governança metropolitana. Então, em 56% da população que está ou em grandes metrópoles ou em outros arranjos populacionais, a gente usa uma ferramenta de planejamento municipal, sendo que nós tínhamos que pensar a organização territorial usando a região, porque o município está tudo misturado ali. Ana, foi sendo dissolvido. Quer dizer, em São Paulo, por exemplo, você tinha em Plaza governança que extrapola o município, nós estamos enxugando e acabando as discussões de esfera metropolitana. Isso eu considero muito grave. Depois, nós vamos ver que a gente tem uma estrutura de... Vocês já viram o que está exigido dentro do Estatuto da Cidade para planejamento de município? O que tem que constar num plano diretor? Então, necessariamente, ele tem que ter outorga onerosa. Se eu chegar no município pequenininho, não tem nenhuma... Então, os instrumentos que estão pensados na nossa estrutura de planejamento não servem para município muito pequeno. Não foi olhado, quem concebeu isso foi gente que mora em metrópole, né? E se você olhar tudo, quer dizer, se você olhar, por exemplo, pegar um caso de saneamento, né? A Funasa publicou umas regras para como fazer um plano de saneamento. Eu já vi plano de saneamento de município de 5.000 habitantes que tinha um diagnóstico, seguindo as diretrizes da Funasa, que tinha 200 páginas. Sabe? Quer dizer, sabe aquela coisa que você olha e fala, gente... porque se aplica em município pequeno e não serve. O figurino não serve. Tá? As aglomerações metropolitanas, na verdade, são 12 aglomerações, 180 municípios. Quem são essas? É São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Curitiba. Essas 9 aglomerações pegam aí 33% da população em 2010. Tá? Só deixa eu perguntar aqui, de onde vocês são? Onde vocês moravam, por gentileza, 6 meses atrás? Quem morava numa metrópole? O Caio morava 6 meses, fazer uma coisa. A Fernanda também, 2. A Fernanda, levanta a mão, pode ter vergonha, Fernanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10. Pequeno município isolado, que não fazia parte de nenhum grande arranjo, município pequenininho, solto, assim. Quem era, há 6 meses, morava em município pequeno? De menos de 100 mil habitantes, município isolado de menos de 100 mil. Ninguém trabalhava no... Então, o que eu queria mostrar é que, de certa forma, a gente tem uma estrutura nas universidades, nas pós-graduações, etc. e tal, muito calcada na realidade metropolitana, né? Um amigo que eu gosto muito do Ministério da Cidade, ele falava que era verdade, assim, ele ficou muito tempo no Ministério das Cidades, ele comentava que tinha um problema sério de quem vinha e estava trabalhando no Ministério, porque ele não ia entender as diferenças que tem no Brasil. O Brasil é muito diverso. A pessoa olha para o Brasil do que é metrópole, né? E nós temos uma realidade, esses outros arranjos, a gente há de tomar cuidado, porque nesses outros arranjos, até região metropolitana de Natal, região metropolitana de João Pessoa, de Maceió, tem alguns arranjos aí que são parrudos, né? Mas eles pegam esses 773 municípios e a média populacional é de 55 mil, quer dizer, então já são municípios que eu precisaria de instância regional também nesses municípios. Bom, é isso que eu estava falando, né? Que a gente tem uma estrutura que não serve ou que não está boa para preocupa, assim, se vocês olharem o crescimento da população urbana no Brasil, e aí emenda, não é verdade, Vânia? Eu peguei isso nos textos, me dá um tremor, assim, um tremelique, né? Porque quem lê essa frase fica com a sensação de que essa é uma e outra assim. A população rural no Brasil está cada vez menor e está em tantos por cento, se bobear com outro país. Aí que lambrecou tudo, né? Porque cada país tem um critério para classificar a população rural diferente, dependendo do critério. Então, eu pegar o dado de população rural no Brasil, comparar com a de Portugal, rural, alhos com bugalhos, como diz, né? Alhos com bugalhos. E o que acontece, gente? Nós temos uma grande população que mora em cidade pequenininha. É que, mesmo que a pessoa more no que se considera perímetro urbano, ele é da roça, a vida. Então, a população, isso aqui, gente, olha esse mapa que interessante. Eu consigo tirar, João, essa pano um pouquinho. É só clicar nela aqui, João? Não, melhor não, deixa quieto. Deixa ela lá. Não, não precisa não. Não. Isso vai chegar à conclusão, né? Vocês conhecem aquela coisa que a pessoa vê os dados e percebe que a maior parte das pessoas morre na cama. Ele conclui que a cama é muito perigosa, né? Então, eu olho o mapa desse, né? Então eu chego à conclusão que a Amazônia tem municípios enormes, né? Então, muito cuidado nessa hora, certo? Tá esses brancos na Amazônia, porque a gente esquece de uma coisa que é importante, que é o seguinte: tem uns municípiozinhos na Amazônia, Altamira, por exemplo, é maior do que a Inglaterra. Então, tem mais de 20 mil habitantes, porque o território é gigante. Então, na verdade, nesse critério de ser áreas altamente rurais, esses buracos que tem ali na Amazônia precisaria
pintar tudo é um município só. Então, o que a gente percebe quando tira a Amazônia é que o país é um país de municípios, certo? Então, essa coisa de achar que o Brasil é um país urbano, que, sabe, e deixar de lado a questão rural, é um erro total, né? E, assim, na tradição de planejamento baseado nas metrópoles, que dedica muita atenção para a questão do planejamento rural, né? Quando você fala, o Estatuto da Cidade fala que tem que planejar a área rural, mas a gente não, então os planos deixa por último a questão rural e quase não fala nada e não discute. Então a gente não tem tradição do Estatuto já ter 22 anos. Bom, pensar em município médio e grande, isolado, que é 8,5% da população em 2010. Então, assim, para um tipo de município que é 8,5% do total. Então, agora eu estou ficando mais velho, sabe, Lisa? Eu fico morrendo de medo de passar para o além e chegar lá e ter que prestar contas, né? E chegar lá, o Pedro fala, o que você me irritou mais poderoso do que... E vai olhar lá e falar assim, você trabalhava nisso, é? Onde você trabalhava? Onde Paulo? Ele veio mais de São Paulo, tal, quer dizer, sabe? Quer dizer, nós estamos com uma estrutura de planejamento que está furada, entrando na pós-graduação, que vai ter essa missão de... Os pequenos são 4.530 municípios, né? Agora, são 68 milhões de habitantes. Mora em município pequeno, né? É muito grande. Se você soma a população rural dos outros municípios, a gente vai ver que o Brasil ainda é muito rural. Muito rural. Bom, o grande problema é que não tem dinheiro nos municípios, certo? Eu precisaria... o quanto é importante, foi nomeada ela e a Vânia para um cargo importantíssimo no... Agora vou ser ministra aqui. Então. Aí leva a Vânia com o chefe de gabinete lá no Ministério. Aí elas preocupadas com esse discurso dela, nós temos que conversar com todo mundo, tem que ser uma estrutura interativa, vamos conversar com os prefeitos para discutir um assunto, uma discussão breve. Né? Então, vamos supor que na Iquiza não tem, mas vamos supor que ela entrou poderosa, já está com os 40 técnicos trabalhando com a Lisa e com a Vânia. Interagir com seriedade com 5.500 municípios. Se você não tiver um colchão no meio aí, uma escala intermediária para que o Estado negocie, sabe, faça o repasse de políticas, né? Não dá para você... Ou ele só interage com o município grande, esquece os pequenininhos, que é o que geralmente acontece, certo?
Bom, eu tinha acabado de ir lá como visitante da UFRN e tinha um edital que para pegar dinheiro numa chamada federal. Gente, parece gozação. Quando você olha o edital, você fala, não, eu não acredito que isso aqui é um edital, né? Quer dizer, para você participar da chamada, você tinha que mandar uma pessoa para ir para um treinamento lá no Nordeste, que podia ser em Recife ou Salvador. Só tinha 2 cidades onde ia ter o treinamento. Chegava no nível de para o cara mandar o pedido de recursos, ele tinha que pleitear o recurso. Quer dizer, era totalmente inviável um município pequeno. A gente pegou o edital que a gente ia dar. Falei, Dulce, esquece. Isso aqui não tem, isso aqui não é uma chamada. Para um município pequeno. Então, eles não têm capacidade institucional. Então, lembra daquela coisa? Por que Tostines na história? Porque ele não tem capacidade institucional, e ele não tem capacidade institucional porque ele não pede recursos. Então, você entra numa roda viva em que os municípios pequenos vão ficando cada vez mais e começa a ter para cidades maiores, né? Eu tive a sorte de pequenos, estão gastando alguns bilhões de euros por ano para gerar estímulo para as pessoas permanecerem nos pequenos municípios, né? É lógico, se você não faz, os municípios vão ficando inviáveis, vai todo mundo migrando para os grandes polos, não há jovem que queira ficar na cidade pequena, vai para o Beleléu. Coisa. Eu não vou me estender mais nessa questão de governança, porque eu queria só dar um alerta, porque, mais que tudo, eu queria muito que vocês não se esquecessem disso, né? Nós temos um Brasil rural grande, nós temos um Brasil pequeno, e nós, do planejamento territorial, temos meio que esquecido da cidade original, menos de 20 mil. No estado de São Paulo, já a Constituição do Estado pede para todos os municípios. Então, tem alguns estados que você tem que fazer. Sim, na realidade, não existe, né? Então, tanto de leitura de pequenos municípios, especificidade do planejamento, né? Política pública para qualidade de vida e permanência dos pequenos municípios. Curiosidade, nesse evento lá na Itália, tinha uma senhora inglesa que militava nesse assunto há 50 anos, uma senhora já bem idosa, né? E muito prosa, muito cheia de história para contar, uma delícia para conversar com ela. E ela estava contando que ela vivenciou. Eu queria muito saber o que estavam fazendo para tentar manter o jovem na cidade pequena. Experiência nisso, mas atenção, ela relatou. Ela disse que ela fez uma pesquisa, surgiu como grande demanda dos jovens para eles poderem continuar no município fim de semana. Quer dizer, não é impressionante, Ana? Porque, repare, tenta você morando numa cidade de 10 mil habitantes, aquilo lá que você escuta até o mosquito voando quando chega na sexta-feira. Assim, a política pública ela tem que alcançar coisas que estão muito além do teto com a infraestrutura e condições do habitar. A pessoa quer viver, né? Bom, mas isso eu quis falar para vocês, porque eu estou um pouco obcecado com esse assunto, né, para transferir a obsessão parcialmente. Só faço brincadeira. Da parte é um pouco de brincadeira.
Eu queria muito que vocês fossem felizes, quem está entrando agora na pós-graduação, né? Evidentemente, eu não sou vendedor de receitas para a felicidade, não faz parte do meu currículo. Não mandei. Considero algumas armadilhas que talvez fosse bom vocês tentarem cair. Caiam em armadilhas novas, mas tentem evitar as armadilhas mais... Bom, a primeira delas, a primeira armadilha número 1, é a radical importância do meu estudo. Existe um mundo antes de Moá e depois de Moá, certo? Antes de mim e depois de mim, meu estudo vai mudar o mundo, certo? Quem come os narcóticos anônimos, a Associação dos Jovens falam muito, né? Menos, gente, ó. Diminui a expectativa, né? Bom que vocês fizessem uma pesquisa pequena, bem estruturada, que fosse uma contribuição aí para o mundo evoluir, né? Mas lembra, gente, que tem bilhões de pessoas no mundo, tem milhões de pesquisadores, não tem assunto que vocês vão mexer que já não tem alguém que já me de uma estrutura, então põe menos peso em cima de si próprio. Sejam generosos com você. Eu estou preocupado, eu vi a Lisa falando, aquele monte de trabalho importante, etc. e tal. Eu tenho que estudar o que é importante. Eu tenho certo? Eu tenho que e estava dando risada. Então, se ela não tivesse dando risada, ela não aguentava o tranco do sábado e domingo, certo? Então, estudar, estou com vontade de estudar. Ajuda muito, viu, gente? Ajuda muito, né? E outra coisa, achar uma pergunta, vocês vão ver, o Caio, várias pessoas vão tentar que vocês recortem. Acho uma frase. Então, tenta achar uma pergunta. Eu já vi gente me procurando, falando assim, professor, eu queria demonstrar que tal coisa é assim. Eu falei, ai, diabo, mas você não vai parar com isso. Então, aí você já sabe, como é que você vai pesquisar, certo? Depois, tem essa coisa da como chiques aí, Elisa, tem codisciplinaridade, multidisciplinaridade. Eu quero olhar o mundo de uma forma sistêmica, certo? E eu tenho que ler e estudar muito antes de eu conseguir ter uma noção sistêmica desse mundo complexo. Cuidado, gente. Cuidado. Conhecimento não acaba. Né? Várias que vocês vão acumulando um certo tanto de conhecimento, faz que nem a galinha quando está bebendo, ela bebe água e levanta para engolir. Lê um tanto, aí levanta a cabeça, pensa um pouco, escreve um pouco, certo? Vai consolidando na medida em que o conhecimento vai avançando. Procura aí, escrevendo e consolidando. Mesmo que vocês comprando, né? A hora que aparece um flash, vocês entendem
entenderam alguma coisa, você vai escrevendo, está pesquisando a molécula da mosca que está no cocô do cavalo do bandido. Vocês já viram essa coisa? Ridicularizando uma pesquisa cuja investigação é muito específica, né? Gente, na hora de trabalhar sobre o tema que vai ser de vocês, é super escrevendo o que já se tem acumulado sobre o assunto, e não somente na sua área mesmo, mas tudo que vocês puderem ler um pouco mais abrangente. Se vocês forem investigar, é inevitável que haja um certo necessariamente é ruim. Então, não tenham medo demais de, na hora que você vai responder a pergunta, você ir um pouquinho de foco na investigação, na hora de escrever. Tá? Quer dizer, mas tenho medo também de, se vocês fazerem uma investigação genérica. Por que é muito provável que ela chegue a conclusões genéricas, não traga efetivamente uma contribuição. Eu já estou acabando, viu, gente? Pato. Eu tenho uma boa memória, eu lembro daquilo que eu estudei. Não precisa anotar, não. Né? Só que no tempo que eu fiz mestrado, 7 anos, mestrado em 79, terminei 7 anos depois, certo? O que eu tinha lido anos atrás, eu não lembrava nada, tive que doido, etc. E tal. Aí é muito importante escrever uma memória do que leu. Como que faz a memória? Sei lá, faz do jeito que você quiser, mas faz uma memória que depois você consiga resgatar o que aquela leitura te provocou, o que te chamou a atenção. Antigamente, quando a gente lia no papel, quase a gente não lê mais no papel, então copia, faz uma cópia e registra pedaços que tocaram na alma, certo? Então, guardar faz a cita bibliográfica já de cara daquilo que você leu, que facilita muito a vida. Eu dei um toque para no programa que é da Federal de Santa Catarina, chamado MORE, M-O-R-E, que é como fazer citação e tem vários programas. Eu tenho usado esse da Federal de Santa Catarina. A UNB tem um programa também, Fernando? Sabe, cara? Uma pessoa me mostrou um outro, mas eu nem lembro qual era. Mas o MORE é muito prático, é aberto, é super prático. Mas, gente, o MORE é uma praticidade. E serve. Depois eu conto a piada para vocês do MORE. Once more. Once more. Vamos lá. Bom, outra coisa. Eu não estou conseguindo trabalhar agora, mas eu vou fazer um esforço concentrado no fim de semana, aí eu tiro o atraso. Ou senão, eu vou tirar umas férias e aí eu trabalho na pesquisa que está paradaça lá, encostada num canto. Né? Ai, gente. Quer dizer, se vocês conseguirem, algumas pessoas, eu vi o Caio, foi você que falou, né, Caio? Da importância de criar um compasso, não foi você, não, eu não lembro mais quem foi que falou, da importância de ter um compasso de trabalho diário. É completamente diferente você trabalhar 1h30, 2 horas por dia, quietinho, num lugar que não toca o celular, que sabe que você não tem que olhar o WhatsApp, que o cachorro não lata, que sabe? E você trabalhar uma vez cada 10 dias, sabe?
Porque a hora que você vai trabalhar depois de 10 dias, você já não lembra mais das coisas, você tem que reaquecer todas as turbinas. Então, criar um método. Quem é da noite, reserva o horário de noite, quem é da manhã, reserva de manhã, mas reservar um tempo para ir avançando devagarinho, né? Você não fazer isso é uma armadilha geral. Outra armadilha também. Segura os dados, não mostra para ninguém, porque podem roubar meus resultados. Ai, gente, que bobagem, não tem nada disso. Pode mostrar, pode arregaçar, mostra quanto mais gente vê o que vocês estão fazendo, o que vocês já conseguiram obter, melhor é, certo? As pessoas vão poder mostrar caminhos tortos que vocês estão indo. Então, não tenham medo de ser roubado. Pode escancarar, né? Mesmo porque, ao escancarar, pode ser que vocês achem alguém que está trabalhando em uma coisa próxima, e isso não é ruim, é bom, porque aí vocês montam o grupo. Hoje em dia, o sistema aí de avaliação da pós-graduação super estimula trabalho conjunto. Então, sem medo, gente, pode mostrar, mostra mesmo. Bom, outra coisa, armadilha. Esse negócio de publicar é bobagem, eu vou publicar quando a pesquisa estiver concluída. Armadilha, gente, não caiam nesse lero, certo? Pesquisa não acaba, pesquisa continua a vida toda, então não tem esse negócio de eu vou publicar quando a pesquisa acabar. Vocês têm que ir consolidando resultados de forma científica, de forma cuidadosa, certo? E vai preparando coisa, e vai, sabe? E vai publicando, sabe? Mesmo que sejam conclusões parciais, sabe? Mas se elas foram bem levantadas, sabe? Vai divulgando, né? Não deixa... E outra coisa, dentro do possível, tenta usar as disciplinas para já ir consolidando pedaços da sua dissertação ou tese. Nem todo professor gosta muito, ele sempre quer discutir o assunto que ele está na pauta ali, mas vale roubar um pouquinho. O professor acha meio ruim, você vai fazendo meio de boba, assim, vai tocando, vai puxando a brasa para a sua sardinha, vai fazendo o trabalho nas disciplinas o mais próximo que você puder do que é o seu assunto. Essa armadilha 9, acho que é a última, é muito, muito, muito importante. Ela está em último, talvez pela importância dela. Toda pesquisa tem uma operacionalização que tem pontos críticos, que tem dificuldades, né? Que nem a pessoa que fala, estou com uma ideia aqui da geologia, estou querendo comparar os minerais aqui do Planalto Central com os minerais que tem lá na parte oculta da Lua, né? Pô, é legal, cara. Daí você mostra que é tal. Perfeito. E só uma dúvida: como é que você vai conseguir esses minerais da face oculta da Lua, né? Quer dizer, aí quando não sei, né? Eu estou fazendo esse negócio caricato, mas eu já vi cada coisa do tipo assim, eu estou querendo demonstrar que a refinaria está com uma alta poluição, certo? Na área ambiental, né? Tá ótimo. Como é que você está pensando em fazer isso? Eu estou pensando em entrevistar os funcionários da refinaria, pegar os elementos lá. Eu falei, perfeito, tá ótimo, vamos lá. Tá? E como é que você pretende entrar para entrevistar os funcionários? Não sei. Não vai entrar, gente. Não vai entrar. Quer dizer, cada pesquisa tem uma dificuldade operacional. Pode ser caricata, que nem essa do lado escuro da Lua, ou entrar numa refinaria para denunciar a poluição da refinaria. Você está supondo que você vai entrar lá dentro para entrevistar os funcionários. Depois que você entrevistar o primeiro, eles vão te correr com o cachorro lá de dentro, né? Então, assim, você avaliar a dificuldade operacional do que você vai fazer logo, certo? Então, por exemplo, em algumas áreas agora, você não publica numa revista se você não tiver aprovado a investigação no Conselho de Ética. Para uma entrevista agora, várias revistas internacionais, se tem entrevista, se você não passou no Conselho de Ética, a revista não passa. Passar no Conselho de Ética é uma burocracia grande em toda a universidade. Numas é grande, em outras é gigante, certo? Eu não sei como é que é aqui na UNB.
Mas pequena não tem nenhuma universidade que... Conselho de Ética é um porre. Se vai passar no Conselho de Ética, já organiza, já começa a operacionalizar logo, não vai deixar para o segundo ano, terceiro ano da pesquisa. Tem que começar a agilizar isso logo, né? Quer dizer, antever algumas dificuldades, se antecipar a elas. E essa figura, eu adoro essa figura da tese, né? Vocês já viram a figura? Já, né, Fernanda? Quer dizer, se você não se planeja, tem uma introdução maravilhosa, um marco teórico já mais ou menos, a hora que vai para os resultados, a discussão e as conclusões são essa coisa que está aí, né? Eu acho que, então, se não puser compasso no trabalho, a pesquisa vira isso daí. E aquilo lá que eu falei, gente, cada caso é um caso, e tem uma coisa que eu tenho dito sempre, essa coisa, você já deve ter ouvido isso, né? Não, eu vou me estourar agora, porque para viver bem no futuro, né? Eu posso compartilhar com vocês uma experiência que é o seguinte: não dá certo, gente. Ou você vive bem cada dia que você vive mal, sabe o que que é? É um dia que viveu mal, não é nada mais do que isso. Ou vocês se organizam para viver bem cada dia, ou vocês vão viver mal, uma somatória de períodos ruins, certo? E tratem de olhar o lado divertido da pós-graduação, que tem muito, tratem de ter prazer no estudar, né? E boa sorte, gente. Aí tomara que vocês consigam desfrutar desse momento tão especial aí de estar na pesquisa. Stop recording. Não, eu interrompi. Vem aqui.